Sejam muito bem-vindos ao canal do Observador do Céu. Hoje nós vamos apresentar um material educacional que desenvolvi para os meus alunos chamado Super Trunfo das Doenças Infecciosas. E eu vou comentar algumas coisas. Vocês sabiam que o sarampo é tão contagioso que consegue infectar 9 em cada 10 pessoas suscetíveis numa sala? Ou que a raiva sem tratamento mata praticamente 100% dos infectados? Imagine agora um jogo de cartas onde você disputa rodadas usando exatamente esse tipo de dados reais de órgãos como a OMC, OMS, a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde. Bem-vindos ao super trunfo das doenças infecciosas. O jogo onde você aprende microbiologia competindo com doenças reais. Então, aqui é o nosso jogo, que vocês já estão vendo aqui, ok? São 80 doenças que nós definimos, 80 cartas, cada carta para uma doença, e daqui a pouco a gente vai falar sobre as regras, mas antes o objetivo é basicamente vencer todas as cartas dos adversários através da comparação estratégica dos atributos das doenças. E deixa eu já falar sobre as regras, né? Então, a gente aqui eu esqueci de colocar uma definição. Começa a jogar o jogador mais jovem, tá? O que é mais novo no grupo. E a preparação é a divisão do número de cartas em igual número, né, para as pessoas que estão jogando. É, o ideal é de 2 a 6 participantes, mas pode ter pouco mais, a gente está até trabalhando com 10 pessoas. Cada jogador deve manter seu monte virado para baixo, segurando apenas a carta do topo, sem que os outros vejam. Como jogar? O primeiro jogador, o mais jovem, né, começa jogando e um dos 4 atributos da sua carta ele lê em voz alta. Por exemplo, gravidade, 10. Os demais jogadores leem o valor do mesmo atributo em suas cartas do topo. O jogador que tiver a carta de maior valor vence a rodada e recolhe todas as cartas jogadas, colocando-as no final do seu próprio monte. A única exceção ocorre na prevenção. Quanto menor o valor, mais perigosa é a doença. O vencedor da rodada anterior escolhe o atributo da próxima disputa. Casos especiais: empate. Se 2 ou mais jogadores tiverem o mesmo valor máximo, as cartas vão para o centro. Os empatados disputam uma nova rodada, com a próxima carta do monte. Quem vencer leva as cartas da nova rodada e as que estavam no centro. E aí nós temos 3 cartas que são super trunfo: meningite meningocócica, a malária e a raiva, que possuem gravidade 10. Elas vencem automaticamente qualquer carta, exceto se outro jogador também tiver um super trunfo. Neste caso, aplica-se a regra de empate. Critérios de classificação. Cada uma das 80 cartas recebeu 4 notas de 1 a 10, uma para cada atributo. A escala é relativa, compara as doenças entre si dentro do baralho, não contra todas as doenças existentes. O valor 10 representa o extremo observado naquele atributo entre as doenças listadas, e o valor 1 representa o mínimo. A gravidade mede o risco à vida, a taxa de letalidade ou a chance de morrer, né? Taxa de morte, digamos assim,
e a probabilidade de sequelas permanentes. A referência para o valor máximo 10 foram doenças que, sem intervenção médica rápida, evoluem para óbito, para a morte, na maioria dos casos, como raiva, letalidade próxima de 100%, meningite meningocócica, óbito em horas, se não tratada, e doenças com gravidade 1 a 3 são autolimitadas ou causam apenas desconforto passageiro, como pitiríase versicolor, né, como pitiríase versicolor. Os valores intermediários refletem combinações de letalidade moderada, complicações tratáveis e risco de danos permanentes. Transmissibilidade. Mede a facilidade com que o agente patogênico se propaga entre hospedeiros humanos. Considera a via de transmissão, a carga viral necessária para infectar e a estabilidade do agente no ambiente. O valor máximo 10 foi atribuído ao sarampo, que infecta cerca de 90% dos contatos suscetíveis e permanece no ar por até 2 horas. Valores baixos, de 1 a 3, correspondem a doenças que exigem contato direto prolongado, hanseníase, ou condições muito específicas para transmissão, tétano e naegleríase. A prevenção mede a eficácia das medidas preventivas disponíveis, vacinas, saneamento básico, uso de equipamentos de proteção, higiene pessoal e controle de vetores. Quanto maior a nota, mais prevenível é a doença. O valor máximo 10 foi atribuído à poliomielite, que pode ser erradicada com vacinação em massa. Prova disso é sua eliminação em quase todo o mundo. Valores baixos indicam doenças sem vacina eficaz, nem medidas profiláticas simples. Esta é a única escala em que valores altos representam um cenário positivo para a saúde pública, ou seja, sinaliza doenças menos perigosas, né? Então, valores baixos indicam doenças mais perigosas. Valores altos indicam doenças menos perigosas. Então, esse é o único atributo que a gente viu lá na frente, ou a única exceção, que valores menores é melhor para se ganhar as cartas do que valores maiores. Aqui a gente quer valores menores. Risco ambiental. Mede o quanto fatores ambientais, clima, saneamento, presença de vetores, desmatamento, enchentes, influenciam a ocorrência e a propagação da doença. Valores altos, 8 a 10, foram atribuídos a doenças cuja incidência depende fortemente de condições ambientais, como a dengue, por exemplo, dependendo do mosquito Aedes, que prolifera com calor e água parada. Febre maculosa, carrapato associado à capivara em áreas de cerrado, e cólera, saneamento precário. Tem a ver com saneamento básico, né? Instalação de rede de esgoto, né? Se tiver rede de esgoto a céu aberto, é danado para proliferar a cólera. Valores baixos, 1 a 2, correspondem a doenças transmitidas por contato sexual ou contato pessoa a pessoa em ambientes controlados, cuja ocorrência independe do ambiente externo. Então, é o risco ambiental. Como a nota final foi determinada? Então, as notas foram definidas com base em dados epidemiológicos de órgãos oficiais, como a Organização Mundial da Saúde, o OPAS, Ministério da Saúde do Brasil e a Fiocruz e o CDC.
E literatura científica revisada por pares. Quando os dados disponíveis apresentavam margem de incerteza, adotou-se o valor médio da faixa reportada. Valores marcados com aproximado, né, esse tiozinho aí, indicam estimativas indiretas. Normalmente porque o agente patogênico é pouco estudado ou os dados epidemiológicos são escassos. Limitação explícita. A escala é ordinal e relativa, não linear. Isso significa que a diferença entre gravidade 2 e 4 não é necessariamente igual à diferença entre 6 e 8. O objetivo é permitir comparação rápida durante o jogo, não substituir uma análise epidemiológica formal. Doenças com notas próximas 7 e 8 podem ter perfis de risco bastante diferentes na prática. A simplificação é intencional para viabilizar a mecânica do jogo. Exemplos de classificação: doença de alta periculosidade, meningite meningocócica, gravidade 10, evolui para óbito em 24 a 48 horas sem antibióticos. Taxa de letalidade, 50%, mesmo com tratamento, se o diagnóstico for tardio. Transmissão por gotículas respiratórias. Facilita surtos em aglomerações, justifica a nota máxima em gravidade. Doenças de baixa periculosidade. A, a pitiríase versicolor, gravidade 1, é uma infecção fúngica superficial da pele causada por levedura da microbiota normal. Não oferece risco à vida. Tratamento tópico simples, não é contagiosa entre pessoas. Justifica a nota mínima em gravidade. Entre esses extremos, as 78 doenças restantes foram distribuídas conforme a combinação de seus perfis epidemiológicos, garantindo que cada carta tenha ao menos um atributo competitivo, evitando cartas que nunca vencem rodadas. Então, o atributo gravidade varia de 1 a 10, risco à vida, letalidade, severidade das sequelas. Transmissibilidade de 1 a 10, facilidade de propagação entre hospedeiros. Prevenção de 1 a 10, eficácia de vacina, saneamento e medidas de higiene, ou seja, menores valores, aqui no caso da prevenção é melhor. Risco ambiental, 1 a 10, influência de vetores, clima e saneamento na dispersão. Então, aqui nós vemos aqui como estão organizadas as cartas, né? Então, você tem o nome da doença, o agente causador da doença, se tem ou não tem vacina, qual é o tipo de tratamento, qual o medicamento utilizado, né? Aqui a antitoxina, que é um, um, é uma substância para impedir que essa bactéria aqui, ao eliminar substâncias tóxicas no organismo, então esse medicamento antitoxina específico para essa bactéria aqui, que é o Clostridium botulinum, vai neutralizar essas toxinas e a pessoa precisa estar no hospital, não pode estar em casa. Que a qualquer hora pode evoluir, né? Pode ter algum tipo de resistência à bactéria, e aí precisa estar no hospital para fazer as devidas intervenções. Sintomas: visão dupla, paralisia muscular, vetor não existe, é a própria bactéria, e a transmissão são os alimentos contaminados, conservas principalmente. Olha o perigo de comprar conservas, né? Tem que ter muito cuidado, observar com bastante atenção quando for comprar. Ó, a gravidade é 10, é uma doença facilmente tratada, mas se não souber rápida
coisa pode evoluir rapidamente para uma infecção generalizada e a pessoa acaba morrendo. Transmissibilidade 2, prevenção 4, tá vendo? Prevenção é realmente prestar muita atenção, uma vez é uma doença difícil de prevenir, ó, tá vendo? Tem que estar muito de olho. Risco ambiental 3, brucelose. A gente, aqui são algumas doenças, né? Como a gente está vendo, é assim que são organizados, cada cartinha, e aqui tem os valores. Eu vou só descer aqui, então tem as doenças bacterianas, aí tem as doenças causadas por protozoários, e aqui tem uma breve explicação das bactérias. As bactérias são seres procariontes que podem causar infecções tratáveis com antibióticos. A seção contém 20 cartas fundamentais para o estudo da bacteriologia clínica, né? Basicamente, você vai entender qual o nome da bactéria que causa a doença, que tipo de substâncias são utilizadas, antibióticos. Aqui não foi colocado o nome de antibióticos para facilitar um pouco, né? Aqui alguns têm, né? Então, assim, na verdade não foi colocado o nome de nenhuma bactéria ou de nenhum antibiótico. Aqui apareceu, né? Poliquimioterapia, PQT para hanseníase. Antibióticos, um, antibióticos intravenosos, meningite meningocócica. É bem séria, né? O super trunfo. Então, só lembrando, se você tiver uma carta super trunfo, você já ganha as outras. A não ser que alguém tenha uma outra carta super trunfo. Então, tem as doenças causadas por protozoários, né? São eucariontes unicelulares. Muitas dessas doenças dependem de vetores biológicos ou condições precárias de saneamento básico. Então, doenças de Chagas vai ter um vetor, que é o barbeiro, por exemplo. A malária vai ter um vetor, que é o mosquito Anopheles. A leishmaniose vai ter um vetor chamado mosquito palha. A giardíase não tem vetor. Leishmania cutânea é o mosquito palha de novo. Triconiase não tem vetor. Toxoplasmose vão ser os gatos que vão ter um vetor. A trypanosomiase africana vai ter uma mosca tsetse, que é muito grave. Ó, prevenção baixa, transmissibilidade pelo menos é baixa, né? E a gravidade é muito alta. A amebíase e a criptosporidiose não tem, não tem vetor, né? A gente está avaliando aqui os vetores. É, tem vários vetores para várias doenças, mas nem todos, né? A malária terçã tem a mosquita Anopheles também. Aqui a babesiose tem carrapato como vetor. E é isso. As doenças causadas por protozoários é que mais tem vetor. Interessante. É, doenças virais também, algumas vão ter vetores. No caso da dengue, é o caso mais clássico, é o Aedes aegypti.
Já temos aqui o vírus DEN5, é um tipo de flavivírus. Raiva são morcegos e cães, os vetores. Sarampo não tem vetor. Febre amarela tem um vetor, que é um mosquito, Aemagogus, alguma coisa assim. É, a catapora também não tem vetor, mas tem vacina. A hepatite B tem vacina. A rubéola tem vacina. Cachumba não tem vetor. Poliomielite não tem vetor. Febre chikungunya tem. Aedes aegypti. A Zika tem vetor, que é um mosquito também, a Aedes aegypti. O ebola tem vetor, que são os morcegos. A hantavirose vem dos roedores, dos ratinhos. Febre oropouche é o culicoides, nem sei do que se trata. Vou até pesquisar aqui agora. Culicoides. Nossa, são insetos minúsculos, hematófagos e transmissores de doenças, pertencentes ao gênero Culicoides da família Ceratopogonidae. Eles medem de 1 a 5 milímetros, o que faz com que muitas vezes passem despercebidos. São conhecidos popularmente como maruim, mosquitinho do mangue, polvorrilha, gegenes ou nocenhums, dependendo da região. As fêmeas picam para obter sangue. Nos mosquitos, as fêmeas são hematófagas, adoram sangue, e os machos são frutíferos. Então, qualquer uma dessas doenças aqui que tem mosquito, você pode ter certeza, são as fêmeas que acabam levando essas doenças para a gente. É, é isso. Foi legal que aí eu lembrei de falar sobre isso. Aí a última sessão são as doenças fúngicas. Os fungos são seres eucariontes que podem, assim como os protozoários, né? Também são seres eucariontes, que podem causar desde micoses superficiais até infecções sistêmicas graves em indivíduos imunocomprometidos. Ou seja, o que quer dizer esse imunocomprometidos? Que tem uma, uma, uma imunidade comprometida, uma imunidade que está aí debilitada devido a uma outra doença, né? Normalmente pessoas que estão se convalescendo, estão se recuperando de uma operação, que o organismo está debilitado. Então, é por isso que nos hospitais precisa ter muito cuidado com a limpeza e limpeza com produtos químicos, né, de limpeza assim bem fortes e um cuidado muito grande para para que as pessoas não tenham infecção hospitalar, né? As infecções hospitalares são, são dois agentes aí muito comuns, são os fungos, que vão acabar acarretando doenças, infecções muito graves,
e bactérias, né? Normalmente, nos dois casos, são organismos que estão bastante resistentes já a várias drogas, várias substâncias, e aí, quando chega no organismo, destroça o organismo da pessoa, principalmente se a pessoa estiver realmente muito debilitada, porque aí entra e a pessoa estando bem, pegando essas bactérias resistentes, esses fungos também resistentes, já é difícil a pessoa se recuperar. Se ela estiver mal, aí o negócio pega. E essas pessoas vão sofrer muito e podem até nem resistir. A criptococose. Olha lá, é um exemplo de uma doença causada por fungos, a candidíase mucocutânea. É a Candida albicans, que é uma... Tem a Candida albicans, tem a Candida áurea, acho que é isso, Candida áurea. Candida áurea é ainda mais perigosa, é um fungo ainda mais perigoso e que é a estrela das doenças, das infecções hospitalares, a estrela principal, a protagonista, Candida auris. Depois a gente pode mostrar alguma coisa em outro momento. Então aqui, ó, tem várias coisas, e aqui agora eu vou aproveitar para falar um pouquinho, não falei das regras, os quatro atributos, é, como jogar. Aí deixa eu falar um pouquinho, por favor, ouçam com atenção, é, as três doenças mais graves de cada grupo. A gente já viu algumas, mas vamos lá. Nas bactérias, três doenças se destacam. A primeira é o botulismo, gravidade 10, causada pela toxina do Clostridium botulinum, transmitido por alimentos contaminados, especialmente conservas mal processadas. A toxina bloqueia os sinais nervosos para os músculos, causando paralisia progressiva, que pode atingir os músculos respiratórios. Sem a antitoxina e suporte hospitalar, a morte acontece por falência respiratória. Nós temos, então, a meningite meningocócica, que é o supertrunfo, uma das três casos supertrunfo do baralho, causada pela bactéria Neisseria meningitidis, transmitida por gotículas respiratórias, evolui para óbito em 24 a 48 horas sem antibióticos. Mesmo com tratamento, a taxa de letalidade chega a 50% se o diagnóstico for tardio. A transmissão por gotículas facilita surtos em ambientes fechados, escolas, quartéis, dormitórios. A terceira doença é a tuberculose, gravidade 9, causada pela Mycobacterium tuberculosis, transmitida por aerossóis, basta respirar o mesmo ar de uma pessoa doente. Então, um tratamento prolongado de 6 meses, o que favorece abandono e resistência medicamentosa. Então, a pessoa começou o tratamento, tem que terminar, senão a bactéria desenvolve resistência e aí a pessoa morre. Ela, o que quer dizer essa resistência? Quer dizer que o antibiótico passa a não ter mais efeito sobre a bactéria e a pessoa acaba morrendo. Mata cerca de 1,5 milhão de pessoas por ano no mundo, é uma das doenças mais letais da história da humanidade e continua ativa. Nos protozoários, três doenças compartilham o topo com gravidade 10. A primeira é malária, a segunda é carta supertrunfo do baralho, causada pelo Plasmodium e transmitida pelo mosquito Anopheles.
Provoca febre alta cíclica, calafrios e anemia severa. Sem tratamento, a forma causada pelo Plasmodium falciparum evolui para óbito em questão de dias. É a doença parasitária que mais mata no mundo, mais de 600 mil óbitos por ano. Temos a trypanosomiase africana, gravidade 10, conhecida como doença do sono, causada pelo Trypanosoma brucei e transmitida pela picada da mosca tsetse. Provoca febre, letargia e distúrbios neurológicos que avançam até o coma. Sem tratamento é fatal, ocorre em regiões rurais da África subsaariana e afeta populações com acesso limitado a diagnóstico e tratamento. Terceira é a naegleriase, gravidade 10, causada pela ameba Naegleria fowleri. Acho que é isso. Eu sou péssimo para ler esses nomes em latim, em inglês, sei lá. Encontrada em águas doces e quentes, a infecção acontece quando a água entra pelo nariz. A ameba sobe até o cérebro e causa meningoencefalite fulminante. Nossa, a letalidade é superior a 97%. Felizmente é raríssima. Pouquíssimos casos são registrados no mundo todo por ano, mas quando acontece é quase sempre fatal. É, falou. Nos vírus, tem três doenças também que compartilham a gravidade 10. A primeira é a raiva, a terceira, última carta supertrunfo, causada pelo Lissa vírus, transmitida pela mordida de animais infectados, principalmente morcegos e cães. O vírus sobe pelo sistema nervoso até o cérebro, causando encefalite. Os sintomas incluem hidrofobia, espasmos involuntários ao ver ou tentar beber água. Sem profilaxia pós-exposição imediata, a letalidade é praticamente 100%. É a doença com maior taxa de mortalidade conhecida. É muito grave. Segunda, a AIDS, gravidade 10, causada pelo HIV, transmitida por via sexual, sanguínea e vertical de mãe para filho. O vírus destrói progressivamente o sistema imunológico, deixando o organismo vulnerável a infecções oportunistas. Sem tratamento antirretroviral, a evolução para óbito é inevitável. Com tratamento, porém, a expectativa de vida se aproxima da normal. É uma das doenças onde a prevenção e o tratamento mudam completamente o panorama. A terceira, ebola, gravidade 10, causada por um filovírus, transmitido por fluidos corporais, provoca febre hemorrágica, febre alta, sangramentos internos e externos, choque e falência de múltiplos órgãos. A letalidade varia de 25% a 90%, conforme os surtos. Surtos localizados na África Central e Ocidental causaram milhares de mortes. Vacina existe, mas seu uso é restrito a contextos de surto. Apresentador. Por fim, nos fungos, três doenças se destacam, com gravidade 9. Vale lembrar que os fungos raramente causam doenças graves em pessoas saudáveis. O perigo concentra-se em imunossuprimidos, ou seja, pessoas que estão com a imunidade baixa ou se recuperando de cirurgias e a pessoa está, né, com a saúde debilitada. Transplantados, pacientes de quimioterapia, pessoas vivendo com HIV em estágio avançado. Porque o HIV é uma doença que ataca o sistema imunológico da pessoa. Por isso que ela acaba não morrendo por conta do vírus, morre porque o sistema imunológico não consegue mais se proteger de doenças, né, de patógenos sem muito, que não teria muito o que fazer em pessoas com sistema imunológico saudável, né, normal. Nessas pessoas com HIV, realmente se escancara uma porta, né, e aí as bactérias e patógenos dos mais gerais acabam levando a pessoa à morte. Uma simples gripe leva a pessoa à morte.
É, então, nós temos os fungos, né? A criptococose, que tem gravidade 9, causada pelo Cryptococcus neoformans, é encontrado em fezes de pombo e no solo. Para gente, ó, a gente precisa ter muito cuidado. O pessoal fica abrindo aquela janela lá no sétimo ano B, com aqueles ovos de pombo lá, não sabe o perigo que é abrir aquela janela. A, a gente tem ar-condicionado exatamente para isso, para não ter que abrir aquela janela. Ai, gente, eu não posso falar sobre isso. Ah, ah, mas as pessoas sabem que é um problema sério na escola, que a escola está tentando resolver já tem algum tempo, mas isso acontece. A infecção acontece por inalação de esporos. Em pessoas com imunidade comprometida, o fungo pode atingir o sistema nervoso central e causar meningite. Tratamento com anfotericina B, um medicamento potente com efeitos colaterais significativos. A segunda é pneumocistose, gravidade nova causada pelo Pneumocystis gyrovesi, um fungo que coloniza os pulmões em pessoas imunossuprimidas, causa pneumonia grave com dificuldade respiratória progressiva. Foi uma das principais causas de morte em pacientes com AIDS antes do advento dos antirretrovirais. Tratamento com sulfametol, metoxazol, quisazol, trimetoprima. Difícil ler esse nome, hein? Nós vamos ter também a mucormicose, gravidade nova, causada por fungos da ordem Mucorales, presentes no ambiente. A infecção acontece por inalação de esporos e pode invadir os seios da face, o cérebro e os pulmões. Caracteriza-se ca- Caracteriza-se por necrose tecidual, o fungo destrói os vasos sanguíneos, matando o tecido ao redor. O tratamento exige anfotericina B, e frequentemente remoção cirúrgica do tecido morto. A letalidade chega a 50% mesmo com tratamento. Repare num padrão importante: as doenças mais graves dos fungos quase sempre afetam quem tem o sistema imunológico comprometido. Isso reforça uma mensagem central de saúde pública: proteger a imunidade, seja por vacinação, tratamento adequado de doenças crônicas ou acesso a antirretrovirais, é também uma forma de prevenir infecções fúngicas graves. Resumindo, o supertrunfo das doenças infecciosas é um baralho de 80 cartas com doenças reais e dados epidemiológicos de fontes oficiais. 4 atributos, escala de 1 a 10, regra especial na prevenção, que é para valores menores, né? Você ganha a rodada, e 3 cartas super trunfo. O jogo transforma a revisão de microbiologia em competição estratégica. Se você é professor, experimente usar o jogo como atividade de revisão antes de uma prova ou como fecho de uma unidade sobre agentes etiológicos, ou seja, esses patógenos que nós estamos estudando. Se você é aluno, jogue com seus colegas e preste atenção. Você vai perceber que depois de algumas partidas, você memoriza perfis epidemiológicos sem esforço, porque a mecânica de comparação fixa informação. Se esse conteúdo foi útil, inscreva-se no canal, deixe seu like e comenta qual doença você acha que deveria ser a próxima super trunfo. Até o próximo vídeo. Ah, antes de finalizar, deixa eu falar um pouquinho de algumas palavrinhas básicas que apareceram aqui, né?
Agente etiológico, micro-organismo, bactéria, vírus, fungo ou protozoário que causam uma doença específica. Aerosóis, partículas microscópicas suspensas no ar capazes de transformar patógenos por distâncias maiores que as gotículas respiratórias comuns. Antimoniais, medicamentos à base de antimônio usados no tratamento da leishmaniose. Antirretrovirais, classe de medicamentos que inibe a replicação de retrovírus, como o HIV, controlando a infecção. Antitoxinas, substâncias, geralmente um anticorpo, que neutraliza toxinas produzidas por bactérias, como as do tétano e da difteria. Autolimitada, diz da doença que se resolve sozinha, sem necessidade de tratamento específico. Caquexia, perda severa de peso, massa muscular e energia, geralmente associada a doenças crônicas ou infecções graves. Carga viral, quantidade de vírus presente no sangue de uma pessoa infectada, usada para monitorar a progressão da infecção. Pode ser carga bacteriológica também, né? Na mesma ideia. Ceratite, inflamação da córnea, a camada transparente da frente do olho, que pode causar dor e visão turva. Disenteria, diarreia intensa, com a presença de sangue e muco, geralmente causado por bactérias ou protozoários. Eucariontes, organismos cujas células possuem um núcleo definido, como os protozoários e os fungos. Exantema, acho que é assim que se fala. Erupção cutânea, manchas ou lesões da pele, associada a infecções como no sarampo e na catapora. Hematomegalia, aumento do tamanho do fígado, detectável em exame físico ou de imagem. Icterícia, coloração amarelada da pele e dos olhos, causada pelo acúmulo de bilirrubina, sinal de comprometimento do fígado. Imunossupressão, redução da capacidade do sistema imunológico que deixa o organismo mais vulnerável a infecções oportunistas, ou seja, imunossupressão ou esse imuno aqui vem de imunológico, sistema imunológico. Então, aqui, o que significa que a capacidade do sistema imunológico de proteger o organismo está afetada devido a complicações, cirurgia, né, ou mesmo agravamento da AIDS. Inoculação traumática, entrada de um patógeno no organismo através de uma lesão na pele, como um corte ou perfuração. Letalidade, proporção de pessoas que morrem entre as que contraíram uma determinada doença. Microbiota normal, conjunto de micro-organismos que vive naturalmente no corpo sem causar doença, mas que pode se tornar patogênicos em condições favoráveis, como o agravamento da AIDS. Necrose, morte de células ou tecidos que pode ocorrer quando a circulação sanguínea é comprometida por uma infecção grave. Meningoencefalite, inflamação simultânea das membranas que envolvem o cérebro, meninges, e do próprio tecido cerebral. Parasitas intracelulares obrigatórios, organismos que não conseguem se reproduzir fora de uma célula hospedeira, como os vírus. Poliquimioterapia, tratamento que combina múltiplos medicamentos simultaneamente, usado na hanseníase para evitar resistência. Procariontes, organismos cujas células não possuem um núcleo definido, como as bactérias. Profilaxia, conjunto de medidas preventivas, vacinas, higiene, saneamento, uso de EPIs, né, de equipamento de proteção individual, tomados para evitar a ocorrência de uma doença. Profilaxia pós-exposição, tratamento preventivo iniciado após uma possível exposição a um patógeno, como a mordida de um animal suspeito de raiva. Sepse,
resposta inflamatória generalizada do corpo a uma infecção grave que pode levar à falência de múltiplos órgãos. Transmissão congênita, passagem de um patógeno da mãe para o bebê durante a gestação ou parto. Transmissão fecal oral, rota de contaminação em que patógenos presentes nas fezes atingem a boca de outra pessoa, geralmente por água ou alimentos contaminados. Transmissão vertical, transmissão de um patógeno de mãe para filho durante a gravidez, o parto ou a amamentação. Vetor, organismo vivo, como um mosquito ou carrapato, que transporta e transmite um patógeno de um hospedeiro a outro. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse roteiro. E então são as 80 doenças que nós vimos nesse jogo de Super Trunfo. Então, até a próxima. Um grande abraço para vocês. E joguem, por favor, joguem o jogo. Até a próxima.